Olá, seres vivos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Marconde Júnior e vamos dar início ao estudo da língua portuguesa, um assunto que vai determinar se você vai passar ou não no concurso do INSS. Sejam todos bem-vindos ao Educação Avançada, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de língua portuguesa. E quero destacar para vocês que é com grande satisfação, com grande honra, que nós damos início a esse curso do INSS. Nós vamos nos basear no último edital, portanto, são as diretrizes, são as informações consoantes ao último edital. O nosso edital ainda não foi publicado, mas será em pouquíssimo tempo. E quanto mais cedo começarmos a nos preparar para o concurso, melhor. Eu digo isso, meus amigos, porque há 13 anos eu ministro aulas para concurso público. Há 13 anos. Há 5 anos eu gabarito as provas aqui em Brasília para a Folha Dirigida. Eu falo isso porque eu já passei pelo caminho de estudar para concurso público. Fui aprovado no concurso do Senado Federal em 2012 para revisor de texto. Quero falar para vocês do fundo do meu coração que este ponto inicial, que este início de curso, ele é essencial para determinar se nós chegamos ou se nós não chegamos. Muitas pessoas começam a estudar para o concurso público todos os dias. Muitas, dezenas, centenas, milhares de pessoas começam a estudar para o concurso público. Ah, eu vou fazer um cursinho. Não, você não vai fazer um cursinho. Você vai passar no concurso do INSS. Você vai passar no concurso. Nós vamos criar as ferramentas necessárias para você ficar munido das informações, das articulações necessárias para você gabaritar a prova. Ah, professor, se eu tirar nota 9, tá bom. Não. Comigo não. Eu vou cercar todas as possibilidades de questões do seu concurso. Todas as possibilidades. No que refere-se ao estudo das classes morfológicas, vamos falar sobre estudos conectivos. Vamos falar sobre as conjunções. Vamos falar sobre verbos, vozes verbais, partícula si. Vamos falar sobre pronome relativo, colocação pronominal, crase, regência, concordância, verbal, nominal, pontuação. Vou abordar todos os principais tópicos, todos os tópicos do seu edital. Todos os tópicos. Vamos abordar analisando a teoria e exercícios. A teoria e exercícios. Teoria e exercícios. E ao final do curso, eu pego a última prova do seu concurso público e a gabarito aqui, ao vivo. Eu e você, discutindo questão por questão, bem tranquilo, sem pressa, discutindo. Aqui a questão é assim, por causa disso, vem comigo, vamos fazer junto, vem cá, analisa, faz comigo. Vou fazer devagarzinho com você a última prova do seu concurso público. Portanto, meus amigos, eu garanto para você, que você vai ter um excelentíssimo desempenho no seu concurso público. Agora, vem com a gente. Aqui no Educação Avançada, nós temos excelentíssimos professores à sua disposição. O professor Bruno Guilhem, que era o professor do Renato Saraiva, hoje é professor do Educação Avançada. O professor Roberto Caparrós, que era professor do LFG, hoje é professor de Educação Avançada. O professor Josimar Padilha, que era professor do LFG, hoje é professor de Educação Avançada. O professor Reginaldo Veras, professor do Renato Saraiva, hoje é professor de Educação Avançada. Eu, Marconde Júnior, ex-professor do LFG, hoje eu sou professor de Educação Avançada. O William Douglas, o guru dos concursos públicos na gerência das técnicas para concurso público, hoje é exclusivamente Educação Avançada. Portanto, meus amigos, sintam-se à vontade, sintam-se em casa aqui no nosso curso, no Educação Avançada. Quero dar-lhes as boas-vindas e dar início a esse nosso projeto, a esse curso de língua portuguesa que eu garanto para vocês. Vai ser o curso de língua portuguesa que vai mudar o norte da forma como você enxerga português para concurso público. Não só concurso público, mas para a vida. Porque você conversar com alguém e falar assim, eventualmente, entre eu e você não tem mais nada, entre eu e você é um erro grotesco. E isso prejudica a sua imagem no dia a dia e no serviço público.
Você falar que tem menos pessoas na sala, você com certeza vai ser extremamente mal visto perante muitas pessoas. Então eu quero destacar para vocês que assim, a língua portuguesa não é só para o concurso, é para o dia a dia, é no momento em que você escreve um texto, é no momento que você lê um texto, no momento que você articula uma ideia. Você precisa de língua portuguesa. Não tem como, você vive no Brasil, ser vivo. Ah, inglês, francês, espanhol. Você vive no Brasil, ser vivo. Você precisa saber língua portuguesa. Você precisa saber colocar a vírgula. Você precisa saber conjugar verbo. Não tem jeito, você precisa saber concordar as palavras. Não tem mais espaço. Ah, me dá 2 pastel. Não, 2 pastel eu não vendo. São 2 pastéis, ser vivo. O que custa? Faz o negócio certinho. Vamos fazer o negócio direito. Vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Do jeito que tem que ser feito. Portanto, nós vamos dar início agora ao nosso curso de língua portuguesa. Quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês aqui no Educação Avançada, como professor de língua portuguesa e como o coordenador também de algumas atividades aqui no Educação Avançada, em parceria com o Axioma Jurídico. Então, eu quero destacar para vocês que, se vocês precisarem, entre em contato conosco. Imediatamente, entre em contato conosco. Ligue para nós, tem vários telefones da TIM, da Vivo, da Claro, da Oi. Ligue para a gente. Pode ligar, liga mesmo. Eu queria falar com o professor Marcondes. Se eu não tiver, pede para ele me ligar, por gentileza. Eu ligo para você, qualquer lugar do Brasil que você esteja. E aí, tudo bem? Ah, professor, eu queria ligar. Professor, eu queria que o senhor ligasse para mim só para conversar mesmo. Não tem problema não, a gente conversa também. Tá bom? Liga para mim e a gente vai conversar. Professor, eu estou confuso, eu não sei por onde começar, eu quero, mas assim, está faltando aquela energia, aquele pontapé inicial. Pode vir que eu vou te dar aquele pontapé inicial, pode ter certeza. Eu não vou perder tempo e também não vou alisar, não. O que tem que ser, tem que ser. A gente faz acontecer. Portanto, gente, sintam-se à vontade, tá? Vamos estudar, vamos nos dedicar. Vocês podem ter certeza que aqui eu vou correr muito, assim, correr no sentido assim, vou pôr muita energia aqui nas nossas aulas, porque o curso é online, mas embora seja online, é eu e você aqui, ó, cara a cara, tete a tete. Então, assim, eu vou pôr muita energia no nosso curso, tá? Eu garanto para você que eu vou dar minha alma aqui em sala de aula, vou me dedicar ao máximo a esse nosso curso preparatório para o concurso do INSS. E quero de você só, simplesmente, uma coisa. O que a Cora Coralina já destacou em um poema que, para o professor Marcondes, inclusive, é assim, um dos poemas mais, eu acho que é um dos poemas mais inteligentes da humanidade. É um poema que me inspira todos os dias, é um poema que sempre me faz tomar a decisão certa, e é um poema que me enche de vida, me enche de energia, quando eu tenho que pegar um grande projeto como esse, estudar para o concurso do INSS. Qual é o poema, professor? Eu vou ler para você. Cora Coralina disse: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Cabe a mim decidir entre ir ou ficar. Cabe a mim decidir entre desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Meu amigo, você pode escolher ser o que você quiser. Você pode escolher ser um campeão que vai, que luta manhã, tarde, noite, fica em cima e não larga o osso e fica, e vai, e não sei o que, e você vai, não desiste. Você pode escolher ser um campeão, uma pessoa que vai conseguir passar no concurso. Eu tenho certeza. Eu trabalho há 13 anos nessa área, eu sei quando a pessoa passa. É uma questão de persistir. Ou você pode escolher ser um fracassado. Desculpa, mas você pode escolher ser um fracassado. Você pode escolher virar para as pessoas e falar assim, mas ele tem sorte na vida, olha lá, tem sorte, nasceu no berço de ouro, e daí? O que você tem a ver com isso? Corre, meu irmão, vai, acelera. Mas os políticos, tal, não sei o quê. Mas eu não tenho livro, aquele livro de capa dura, eu não tenho caderno, eu não tenho aquela lapiseira que escreve maravilhosamente. E daí? Acelera, pula do jeito que você dá conta de pular, corre, embora. Mas Deus não gosta de mim. Não. Repito, o mais importante da vida, Cora Coralina escreveu, no caminho incerto da vida, aprendi que mais importante do que rir ou chorar,
Ir ou ficar, desistir ou lutar, é o decidir. Portanto, eu peço que você, agora aqui comigo, nos próximos no próximo minuto, eu peço que você tome essa decisão comigo. Eu vou tomar a decisão aqui agora, eu e você. Eu vou tomar a decisão aqui agora de oferecer o melhor curso de língua portuguesa que eu já ministrei na minha vida para você. É a minha decisão. Você pode acompanhar isso aula a aula, a forma como eu vou pegar e vou trabalhar com você. Estou falando sério, vai ser o curso que eu vou me empenhar com mais vida, vai ser nesse curso do INSS. Vai ser nesse curso, nesse curso que começa agora. E que eu vou até quase a 30ª aula, trabalhando crase, concordância, regência, pontuação, tal. E no final ainda gabarito a última prova do seu concurso com você mostrando por A mais B por que é essa, olha que é questão de concordância, igual na aula, olha que é questão de crase. Mas eu preciso de você também o quê? Uma decisão. Eu preciso que você tome uma decisão, a decisão de eu vou assistir a aula, só assistir. Professor, se eu só assistir às aulas do senhor, eu vou passar? Não vai. Não vai não. Ah, professor, não fala assim não. Não vai, meu filho. Para de sonhar. Ah, professor, mas eu conheci o primo de um colega, de um amigo, que tem um cunhado, que tem um filho, que ele passou sem estudar. Não, para de viver no mundo de Oz. Na realidade, ninguém passa sem estudar. Tá bom? Desculpa, ninguém passa sem estudar. Ainda mais hoje, 1000 por vagas. Tá bom? Eu quero que você assista a aula, que você abra o livro, ponha a bunda na cadeira e estude. Abre o dicionário, olha o dicionário, pega um livro, pesquisa. Ah, não achei, vai na internet, digita, aparece na hora pronto para você. Assiste a nossa aula 1, 2, 3 vezes, liga para o professor, não estou entendendo. Vamos correr, vamos pôr energia, vamos acelerar. Não tem jeito, não tem fórmula mágica, tem dedicação. Ayrton Senna já disse, no que se refere-se ao resultado, ou você se esforça para ser o melhor, ou nada. Então eu quero que você passe e seja o melhor no que você escolher. Tudo bem? E é assim que nós vamos começar o nosso curso. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Meus amigos, para a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o que nós devemos trabalhar no primeiro momento. O que é o quê, professor? Conhecermos um pouquinho da estrutura da língua portuguesa para o nosso concurso do INSS. Veja que no seu edital eles cobram, pode ir marcando inclusive, claro, no edital passado, mas você pode ir conferindo, tipo assim, vai escrever no caderno o assunto abordado, a teoria e os exercícios, quando sair o edital você vai só conferindo, isso aqui eu já vi, perfeito, ótimo. Meus amigos, no seu edital eles sempre cobram um assunto chamado morfologia, classes de palavras, estudo das palavras, pronome, verbo, substantivo, adjetivo, como assim, professor? Vamos analisar as palavras. Para responder uma questão similar a essa, a respeito das estruturas linguísticas do texto, marque certo ou errado. Veja, marque certo ou errado. No segundo parágrafo do texto, o termo o, que precede a palavra que, fato e tempo. Classifica-se como artigo nas 3 ocorrências. Professor, para eu julgar uma questão como essa, o que eu preciso saber? Ótimo, vamos começar. Olha só. Anote comigo, por gentileza, um pouquinho sobre morfologia. Vem comigo, vai. O assunto, portanto, da nossa aula é morfologia. Pronto. Professor, e a morfologia é o que, professor? Ótimo, boa pergunta. Logia significa estudo. Logia significa estudo. E morfo significa palavra. Palavra. A morfologia nada mais é do que ser vivo. O estudo da palavra. O estudo das classes gramaticais. O estudo da palavra. Pronto. E o que nós temos que saber, professor? Quem são as classes gramaticais? Então vamos abordá-las. Vamos estudar um pouquinho sobre as classes gramaticais. Estamos apenas fazendo uma revisão estrutural para depois começarmos a analisar os exercícios, tudo bem? Classes gramaticais. As classes gramaticais são variáveis e as variáveis são as variáveis e variáveis em gênero e número, ok? Variáveis em gênero e número. E são elas, professor, vamos revisar? Substantivo, olha aí.
substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, numeral, olha aí, substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Olha aí que legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Não pisca não, vem comigo. Artigo e o verbo. As classes gramaticais variáveis são substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e o verbo. Classes gramaticais variáveis. Por que variam, professor? Porque flexionam-se em gênero e número. Mas nós também temos, professor, as classes chamadas de invariáveis. E são invariáveis porque não vão flexionar em gênero e também não vão flexionar em número. Isso, exatamente. Não flexionam-se nem em gênero, nem em número. Não sofrem flexão. Claro que eu vou ilustrar. Calma aí, ser vivos. Nasceu de 3 meses? Espera aí. Quem são elas, professor? É o advérbio, conjunção, preposição e a interjeição. Pronto. Meus amigos, agora olha só, professor, tem que ter um jeito mais fácil de gravar isso aí. Porque, é fácil. Quem são as variáveis? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. São 6 classes variáveis. Quem são elas, então? Memoriza para mim. Está aqui, ó. Vamos memorizar assim para ficar mais fácil? Aqui. Sampa, olha aí. Sampa, V. Quem é o Sampa V, professor? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. Sampa V. Pronto. E as invariáveis, pega as iniciais para você ver. Advérbio, conjunção, preposição e interjeição. A CPI. Vai acabar em pizza mesmo, mas tudo bem. Vamos memorizar. A CPI, advérbio, conjunção, preposição e a interjeição. As classes invariáveis. Então, frisa comigo o que você já aprendeu. Vem, acelera. Morfologia é o estudo das classes gramaticais, tá? Qual é o nosso objetivo na hora da prova? Conhecer quem são as classes gramaticais e saber uma característica em relação a elas. Saber usar essas palavras no texto. O numeral, você sabe que é a palavra que indica o quê? Quantidade. Ótimo, vamos empregá-la no contexto indicando quantidade. E o adjetivo? Caracteriza, mas se eu mudar a posição do adjetivo no contexto, muda o sentido da frase? Se eu falar, conheci uma moça, uma moça alta, conheci, se eu falar assim, caros amigos, meus caros amigos, e se eu falar, meus amigos caros, é a mesma coisa? Perceba, é um adjetivo, mas se eu mudar de lugar, eu posso mudar o sentido da frase. Então, temos que saber usar as palavras corretamente. Então, já sabemos que morfologia, vem. Logia é estudo. Frisa comigo. Logia é estudo. Morfo é palavra. Estou só em morfologia. Daqui a pouquinho eu falo de sintaxe. Pelo amor de Deus, mistura agora não. Classes gramaticais são os estudos das classes variáveis e invariáveis. Por que são variáveis? Porque flexionam-se em gênero e número. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. E as invariáveis não flexionam-se nem em gênero, nem em número. Advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Certo? Sampa V, ACPI. Sampa V, ACPI. Memorizou? Perfeito, pessoal. Vem comigo. Olha o próximo exemplo. Se eu digo assim. Vamos ilustrar. Não, antes disso, professor, volta aqui no slide anterior, por favor. Olha só, gente. Professor, dessas classes gramaticais, quais são aquelas assim primordiais para que vai cair na prova? Gente, olha para cá. O que vai cair na sua prova é fato, é o estudo sobre os pronomes, principalmente pronome relativo. Isso vai cair. Meu filho, eu gabaritei já a última prova do INSS. Eu ministrei cursos nessa área, para vários cursos do Brasil. E eu posso afirmar para você, isso vai cair. Pode tatuar na sua pele e cobrar de mim depois. Isso vai cair. Outra coisa, gente, isso aqui sempre cai. Verbos, correlação dos verbos, conjugação do verbo,
transitividade dos verbos, transposição dos verbos, sempre cai. E não é um assunto considerado fácil. Então eu vou trazer várias dicas e macetes para vocês. Verbo. Outra coisa, professor, conjunção. Meu amigo, aqui é a bênção das bênçãos. Esse assunto ele sempre é muito cobrado no seu concurso público. Então perceba, quando eu falo classes variáveis e invariáveis, já sabemos que são 10, professor. Repete comigo, vai, de novo. Quem são as variáveis? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. Beleza. E as invariáveis? Repete. ACPI, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Beleza. Professor, dessas 10 classes gramaticais, quais são as mais importantes? Se eu pegar a última prova agora, joga aqui em cima da mesa. Se eu pegar a última prova e começar a ler o comando da questão, eu vou achar questões sobre o quê? Verbos, pronomes e conjunções. Então, acabei de identificar a tríade da morfologia. A tríade da morfologia são as 3 principais classes gramaticais que vão cair no seu concurso. Não tem para onde correr. É pronomes, conjunção e verbo. Então, cuidado com pronome, verbo e conjunção. Tudo bem? Você entendeu isso aqui? Tá claro? Pronto. Vamos exemplificar, professor. Vem, olha lá. Se eu digo assim, anota. Se eu digo assim, professor, as nossas 2 melhores propostas foram lidas. Pronto, excelente. Vem comigo, quem é que foram lidas as nossas 2 melhores propostas? Perfeito, veja, isso aqui é uma locução verbal. É o que nós vamos dar daqui a pouquinho, quando nós vamos falar do capítulo de verbos. Vozes, transitividade, partícula si, correlação, conjugação, transposição dos verbos, partícula si na função de PA, na função de índice. Nós vamos falar de tudo envolvendo isso aqui. Foram lidas é a nossa locução verbal. Quem foram lidas? As nossas 2 melhores propostas. Perceba o seguinte, o azinho acompanhando, né? Acompanhando. Quem é o núcleo do substantivo? Quem é o núcleo desse termo, gente? O núcleo do termo, tá aqui, é o substantivo. O substantivo, meus amigos, sempre será o núcleo de um termo. Sempre será o núcleo de um termo. Substantivo ou uma palavra que vai ser substantivada. É o processo da derivação imprópria. Vou falar para você agora, só um minutinho. Substantivo. Perceba, esse azinho acompanhando o substantivo é o nosso artigo, professor. Porque o artigo sempre acompanha o substantivo, acompanhando-o em gênero e número. Olha aqui, o nossas, acompanhando a palavra propostas, é o nosso pronome. E pronome o que, professor? Pronome possessivo, indicando que não são suas, não são deles, são nossas propostas. Veja essa outra palavra, acompanhando a palavra propostas, indicando a quantidade. É o que, professor? Numeral. Numeral cardinal, 2 propostas. É o nosso numeral. E melhores é uma classe gramatical que acompanha o substantivo, indicando uma característica. É o que, professor? O adjetivo. Então, meu amigo, eu quero que você perceba. Olha esse gráfico. Enxergue que as classes gramaticais, elas se correlacionam, estabelecendo concordâncias de gênero e número. Veja, o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo, o pronome, o numeral, o adjetivo, acompanha a concordância de gênero e número do substantivo. Ótimo! Então vem cá, professor, eu acho que eu estou conseguindo enxergar então o seguinte. Veja, se eu tenho aqui o meu substantivo, eu percebo que está aqui o meu substantivo, e aí, gente, olha só, junto ao substantivo, eu tenho, por exemplo, o artigo na órbita do substantivo. Eu tenho também o adjetivo que está na órbita do substantivo. Eu tenho também, por exemplo, o numeral que fica na órbita do substantivo, e também tem o pronome, que fica na órbita do substantivo. Perceba, olhe que o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, eles correlacionam com o substantivo. É por isso que no seu edital existe o assunto chamado flexão nominal, que é a relação entre os nomes. Quem é que são os nomes? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e verbo. Eu tiro o verbo, né? Flexão nominal. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome. São as relações entre os nomes. É por isso que cai na prova. Eles vão pedir essas concordâncias.
Agora, além das concordâncias, as características das classes gramaticais. O que é mais importante nessa classe gramatical? Por exemplo, se eu digo assim, olha aqui, gente. Se eu digo assim, perde o ritmo não, vem cá, olha aqui. A escola... A pergunta é, a escola desce redondo ou a escola desce redonda? Qual é a forma correta de estabelecermos a concordância nessa palavrinha? O que é o correto? Ah, professor, peraí, deixa eu pensar. Deixe-me pensar, professor. Descer é um verbo com sentido completo, eu vou chamar de verbo intransitivo. Opa, verbo é assunto das outras aulas, calma aí. Quem é que desce redondo? Escola. Escola é o núcleo, professor, então escola é o nosso substantivo, beleza. O azinho acompanhando o substantivo, professor, é o quê? O artigo. Um artigo sempre acompanha o substantivo? Beleza. A escola desce, é isso aqui, gente. Ó, sair de um ponto considerado alto e vir para um ponto considerado baixo. A escola desce. Mas aí eu te pergunto, a escola desce. Redonda é a característica da escola? Ou redondo é o modo como a escola desce? Gente, o curso é online, mas você tem que me ajudar. O curso é online, você tem que me ajudar. Pensa comigo. A palavra redonda é a característica da escola, ou redondo é o modo como a escola desce? Exatamente, ser vivo. Top demais! Redondo é o modo como a escola... Ah, professor, então peraí. Essa classe modifica o verbo. E quem é que modifica o verbo? Exatamente, ser vivo. Tá vendo como você sabe? Isso aqui é um advérbio. E é um advérbio de modo. Agora, o advérbio é variável ou invariável? Invariável. Por isso não existe essa concordância. O correto é falar a escola desce redondo, porque redondo é o modo como a escola desce, fazendo um movimento redondo. Professor, então peraí. Professor. Então eu tenho que saber características das classes gramaticais também. Sim, o advérbio, então eu já sei que ele é invariável. Sim, o advérbio, eu agora já aprendi que o advérbio não modifica, olha aí, não modifica substantivo. O advérbio não pode modificar substantivo. Sim, é isso mesmo. E o advérbio modifica. Tá, mas professor, quem que o advérbio modifica? Quem que ele modifica? O advérbio pode modificar o verbo. O advérbio pode modificar o adjetivo. E o advérbio pode modificar o próprio advérbio. Então veja, a escola desce redondo. Olha aqui, gente, olha para cá, seu amigo. A escola desce redondo. Redondo. Por que é redondo? Porque a palavra redondo modifica a estrutura do verbo. Eu tenho uma palavra que modifica a estrutura do verbo. Eu tenho um advérbio. Portanto, o advérbio é invariável, não modifica substantivo e pode modificar. Pode modificar o verbo, como eu vi, o adjetivo ou o próprio advérbio. Então, meus amigos, preste atenção. Na nossa primeira aula, nós abordamos o quê? Aspectos da morfologia. Pensa comigo. Aspectos da morfologia. Destaquei quem são as classes gramaticais variáveis e quem são as invariáveis. Quem são as variáveis? Fala comigo, vem. Fala comigo. Você tem que conversar comigo. Conversa comigo. Quem são as variáveis? Fala para mim. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo. Professor, o que o senhor quer da gente? Que você tenha uma noção dessa matéria. E que para que a gente possa aprofundar em verbos, conjunções e pronomes. Tudo bem? Então, aprendemos um pouquinho sobre as classes gramaticais. Pronto. Positivo. E aprendemos um pouquinho também sobre as questões que envolvem as classes variáveis e invariáveis. E até aprendemos um pouquinho sobre o advérbio. Advérbio que é invariável, não modifica o substantivo e modifica o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Muito bem? Não se esqueça, quem são as classes variáveis? Sampa V. E as invariáveis? A CPI. Muito bem, positivo. Destacando que começamos o nosso curso aqui agora, eu vou rapidinho ali e volto. Vou apenas tomar um copo de café, vou apenas tomar uma xícara de café. Mas quero destacar para vocês que nós já fizemos o mais difícil, gente. Gente, o mais difícil já ficou para trás. O mais difícil já ficou para trás. E o mais difícil diferencia todo mundo, a multidão de você, que é um vitorioso, que é um campeão.
que é a capacidade de tomar uma decisão e tomar a decisão correta. Você já tomou a decisão correta, então vem com a gente, tá? Com toda a energia do mundo. Eu vou, tomo uma xícara de café e volto. E nós vamos dar sequência ao nosso curso. Tchau! Já já eu volto.